Oi, gente, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em uma semana de leituras. O objetivo desse vídeo é a gente ver o quanto eu consigo ler em uma semana, conciliando rotina, trabalho, as coisas de casa e ter uma noção de quantas páginas eu consigo ler por dia e no final dessa semana. Eu também tô encarando isso como um desafio para tentar ler um pouco mais. O fim de maio foi bem terrível de leituras, bem terrível de quantidade de páginas lidas. Tinha dia que eu lia 10 páginas, tinha dia que eu lia 15, outros que eu lia 0 páginas. E tá tudo bem, porque era o que eu conseguia, mas eu quero me desafiar a tentar ler um pouco mais. Eu acho que às vezes é bom a gente tentar se desafiar para sair um pouco da zona de conforto, porque eu acho que isso aconteceu ali no fim de maio. Então, a gente tem esse desafio também nesse vídeo. Antes de mais nada, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, me seguir nas minhas outras redes sociais, que estão sempre na descrição, pra gente conversar sobre os livros por lá também, principalmente no Instagram e no Scoob. Bom, esse vídeo vai misturar um pouco de rotina real com leituras. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, e na minha cabeça hoje é realmente o primeiro dia útil de junho, porque semana passada teve feriado, enfim, o feriado foi bem na quinta-feira, então eu sinto que o mês tá começando realmente agora e é uma segunda-feira, né? Eu já comentei aqui no canal que segunda-feira é sempre muito corrido por aqui, tanto no trabalho quanto nas coisas de casa. Eu acho que a gente vem do final de semana e acumula muita coisa pra segunda-feira, então é assim um dia muito corrido e hoje realmente foi bem complicado. Agora é 7h30 da noite e eu parei de trabalhar agora há pouco. E não toquei em nenhum livro até agora e nem sei que horas que eu vou tocar, porque eu ainda tenho algumas coisas pra fazer antes de pensar em ler. Assim que eu terminei de trabalhar, eu vim fazer algumas coisas do canal, alguns takes que eu precisava gravar. Tem algumas coisas da casa que precisam ser feitas, mas isso eu consigo dividir com meu marido e eu preciso fazer o meu card. Eu confundi o feriado, o feriadão com o fim do mundo, não treinei, não fiz card, não fiz nada. E hoje eu já senti a diferença, hoje a gente foi treinar e eu já senti a diferença, então eu quero fazer um card pra voltar à rotina. Vamos ver se no card eu consigo encaixar alguma leitura. E eu também preciso lavar meu cabelo, que é um evento. Gente, é um evento lavar o meu cabelo e eu perco muito tempo. É aquele meme, né? É o momento mais solitário que você tem quando você tá secando seu cabelo. Porque você não consegue ver um vídeo, você não consegue ler, você não consegue ouvir um audiobook, porque é muito barulho. Então, temos esse evento no meio de tudo isso que eu quero ler. O que vou ler nessa semana? A gente vai começar um livro já nessa segunda-feira, porque ontem terminei e hoje já quero começar, que é Qualquer Clichê Menos Você, da Victoria Lavigne. Esse aqui é um lançamento da Arqueiro, agora de junho. Lançou semana passada e eu estou bem empolgada pra ler. O título de estudo, né? Qualquer Clichê Menos Você. Eu acho que a gente vai ter muitos clichês. E eu gosto muito, eu não me incomodo com clichê, então a gente tá falando de romance, acho que vai ser uma boa leitura. E eu espero que ele seja um livro gostoso de ler, sabe? Que, enfim, as páginas só vão fluindo. Então, é isso que eu pretendo ler no dia de hoje e depois eu atualizo vocês das quantidades de páginas que eu consegui ler. Agora, eu vou fazer as outras coisas que... Deixa eu mostrar pra vocês o meu checklist. E eu não tiquei tudo. Isso aqui era tudo que eu tinha pra fazer hoje. E eu não tiquei tudo. Ficou coisa pra amanhã. Porque... Ai, gente, senão eu não consegui equilibrar os pratinhos. Esse vídeo também é uma forma da gente tentar equilibrar os pratinhos, sabe? Porque é difícil fazer tudo e ler. Enfim, espero muito que vocês gostem, que vocês me acompanhem. E vamos ver o quanto que eu consigo ler nessa segunda-feira. Oi, gente, já é terça-feira. Eu acabei de encerrar meu expediente e agora é 6h15 da tarde, da noite. Hoje o dia foi bem mais tranquilo do que ontem. Tranquilo, assim, em termos de cansaço, de volume de coisas pra fazer. Mas antes de falar de hoje, a gente vai falar de ontem. Porque ontem o meu dia encerrou às 11 da noite. E, falando de leitura, eu li 24 páginas do meu livro. Ontem, o meu mínimo foi o meu máximo. Foi realmente um dia com um volume muito grande de coisas pra fazer, de casa, do trabalho, enfim, de diversos lugares eu tive coisa pra fazer. E a dona Margot, ela não tava bem ontem, então a gente ficou bem em função dela também, né? E acabou que o dia passou, assim, foi um dia muito corrido, gente, juro. A hora que eu deitei na cama foi a melhor hora do dia, assim, porque tava bem cansada. E falando de leituras, do meu livro físico, eu li 24 páginas. Ele tá aqui. Eu li o primeiro capítulo, tá? 24 páginas. É o primeiro capítulo dele. Só que, além dele, eu ouvi um audiolivro ontem, enquanto eu fazia meu cardio. Então, foi uma leitura nova, eu não tinha lido nada antes desse livro, né? Não tinha ouvido nada. E o livro se chama
Rota de Impacto, da Amy James. Eu acho que é assim. Eu não sei se esse audiolivro, ele tá disponível no Audible ou se ele apareceu pra mim. Eu acho que se ele apareceu ali pra mim baixar, ele tá disponível pra todo mundo, eu acredito. Mas é um livro que lançou há pouco tempo, publicado pela Arqueiro aqui no Brasil. E eu vi que quem curtiu Rivalidade Ardente provavelmente curtiria esse livro. E como tava disponível ali no Audible, eu comecei a ouvir. Eu não escutei no meu cardio inteiro. Eu fiz 30 minutos de cardio, mas não foram os 30 minutos ali ouvindo. Mas deu meio capítulo. Deu metade do primeiro capítulo. E eu tenho o e-book dele, eu vi que eu cheguei em 4%. Então, esse foi o nosso saldo de ontem. 24 páginas de um livro físico e meio capítulo de um audiolivro. E hoje eu pretendo continuar esse audiolivro. Eu já vou ir pro meu cardio e é ele que eu vou ouvir enquanto estiver fazendo esse cardio. Hoje eu pretendo ouvir durante o período todo. Não sei se vai ser só 30 minutos, tô pensando ainda, que por mais que hoje tenha sido mais tranquilo, eu estou cansada, mas vamos ver. E eu quero muito continuar esse livro aqui, porque o pouco que eu li dele ontem, eu curti bastante, gostei muito da escrita. Tem aquele toque de divertido, sabe? Então, eu curti muito. E aqui a gente vai conhecer a Margot, inclusive, ela tem o nome da minha cachorra, e eu já amei isso. Mas a Margot, ela é uma escritora muito famosa, muito conhecida no mundo dos romances, principalmente. Ela escreve romances com finais felizes, assim, essa é a marca registrada dela. Porém, no off, ela não é uma pessoa que acredita muito no amor, que acredita em finais felizes. E então, como que ela faz pra escrever essas histórias, né? Ela tem um arquivo onde ela faz os finais infelizes pra todos os livros que ela já escreveu. Então, é o final alternativo. É o final que ela usa pra ela se lembrar de que as coisas nunca dão certo, que o amor não é pra todo mundo, porque ela realmente é uma pessoa que passou por alguns traumas. A gente ainda não chegou nessa parte, mas eu acho que ela teve um noivado que não deu muito certo. Então, ela tem esses traumas, ela não acredita em finais felizes, no amor, dos homens em geral, né? Quem acredita? Mas ela gosta muito da comunidade que ela criou, dos leitores dela. A irmã dela é uma fã muito, enfim, próxima dela, né? Então ela continua escrevendo esses livros, apesar de ela não acreditar nisso que ela tá escrevendo. Só que esse documento que tem os finais infelizes vai ser vazado. Vai ter uma pessoa que vai hackear Na verdade, nem é hackear o computador, porque o arquivo, se eu não me engano, ele tá em nuvem, e daí a pessoa vai, enfim, conseguir ter acesso a esse documento. Vai vazar, todo mundo vai cancelar ela, né? Ela vai ser canceladíssima. E a solução pros problemas dela, no momento, é ela viajar pro Alasca pra ela escrever um novo livro. Eu acho que essa viagem pro Alasca já tava programada, então não é algo que é só um surto, né? Ela já iria pra lá, só que agora ela vai se aventurar a escrever outra coisa que não um romance, porque ela já tá cancelada, então ela vai tentar escrever alguma coisa, que tenha um assassinato, que tenha uma investigação. E eu parei nessa parte, tá? Que ela está indo para o Alasca, mas eu acredito que no Alasca ela vai conhecer um cara que vai fazer ela rever essas convicções que ela tem sobre o amor, sobre finais felizes, enfim. Assim, o primeiro capítulo eu já achei bem legal, gostei bastante da escrita, eu achei bem divertido, assim, sabe? Que tem aquele humorzinho, tem aquela pitada ácida na narrativa, então eu curti bastante. Quero ver se eu consigo ler um pouco mais dele hoje. Nessa terça, o dia foi um pouco mais tranquilo, então eu não estou tão cansada. Só que nessa semana eu me dei conta que a gente tem o Dia dos Namorados na sexta-feira e o Jogo do Brasil no sábado, que é a estreia na Copa, né? E por mais que eu não esteja muito em clima de, tipo assim, torcer pelo Hexa, porque eu tô um pouco desacreditada, a gente vai assistir o jogo, a gente vai se reunir com os amigos e tal. Então eu tava pensando que isso vai impactar no meu ritmo de leitura, na quantidade de livros que eu vou ler. E eu pensei em tentar adiantar, né, agora pra esse início da semana, porque ali na sexta e no sábado, provavelmente eu não vou conseguir ler tanto. Sexta, enfim, já tem trabalho e é o Dia dos Namorados. E sábado vai ser bem, enfim, não corrido, mas como eu vou estar com outras pessoas, não vou ter tempo de ler. Então, pra hoje, eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir. Eu tô até pensando em colocar não timer, gente, mas é um aplicativo que se chama Zen Flip Clock, se eu não me engano. E você bota ali, sei lá, eu quero fazer um sprint de 30 minutos e ele fica ali com o tempinho passando. É legal quando você quer focar em alguma coisa. Então, eu baixei ele no meu iPad e vou ver se eu uso ele pra, enfim, também ter esse parâmetro do tempo. Eu já falei demais, porque eu falo demais, então vamos lá. Oi, gente, é quarta-feira. Hoje
Hoje eu acordei pensando que era quinta, acho que eu tô um pouco ansiosa pro final de semana, só que eu acordei achando que tava atrasada com as leituras, mas na verdade não, está tudo sob controle por enquanto. Mas vamos fazer um balanço das leituras de ontem, terça-feira. Assim que eu conversei com vocês, fui fazer o meu cardio e ouvir Rota de Impacto. Eu também estou, na minha cabeça, com o nome Rota de Colisão, que é o nome de outro livro, mas é Rota de Impacto, o livro que eu estou lendo. E ontem eu ouvi 14% desse audiolivro, audiobook. Eu ainda estou me acostumando com as siglas sobre audiolivro, audiobook, enfim. Eu geralmente falo li, mas é ouvir. Eu tô me acostumando, é novo pra mim. Ontem eu ouvi 14%, ouvi mais do que só o período do cardio, fui fazer outras coisas, lavar louça, e eu tava tão envolvida que eu continuei ouvindo ele. E tem sido uma experiência bem positiva por enquanto, e eu queria falar um pouquinho sobre esse livro também. Na segunda, eu ouvi 4% e ontem 14%, então eu estou em 18% e tem fluído muito rápido. É um livro bem gostoso de ouvir, eu tava dando uma passada nas páginas e realmente é um livro bem envolvente, e eu queria conversar com vocês um pouco sobre a premissa, porque eu achei bem interessante. Aqui a gente vai acompanhar a história do Travis e do Jacob. Os dois são pilotos, um de Fórmula 1 e um de Fórmula 2. Eu nem sabia que tinha Fórmula 2, tá? Mas tudo bem. O Jacob é piloto de Fórmula 2 e o Travis piloto de Fórmula 1. E no primeiro capítulo já, a gente vai entender que eles têm um relacionamento e que o Jacob vai sofrer um acidente no meio de uma corrida. E o Travis, ele tá tentando informações, tentando encontrar notícias sobre o que aconteceu, como que o Jacob tá. E aí a gente vai entender que o relacionamento deles era um relacionamento em segredo. Ninguém mais sabia. Família, amigos, companheiros de equipe, ninguém sabia. Então ele tá meio perdido nesse momento, porque ele tá sofrendo muito pelo acidente, pelo que aconteceu com o Jacob, e ele só sabe que ele ficou gravemente ferido, mas ele não consegue informação com ninguém. Então o primeiro capítulo desse livro já é bem angustiante, assim, e já mostra pra gente um pouco sobre como é o relacionamento dos dois, que é um relacionamento que estava sendo vivido em segredo. E aí, no segundo capítulo, a gente já vai entender como eles se conhecem. Então a história é sempre um capítulo no presente, com os desdobramentos do acidente, e no passado, pra gente acompanhar como esse relacionamento foi sendo construído e tudo mais. Então é bem interessante. Eu tô gostando das duas linhas do tempo, tá? Eu quero saber tanto do presente quanto do passado, e eu estou bem envolvida. Acho assim que se você gostou de Rivalidade Ardente, você vai curtir esse também, porque eu não vejo similaridades, mas tem uma pegada parecida. Eu tô curtindo bastante, como eu falei pra vocês, estou em 18% e eu quero ouvir mais, quero saber mais, estou curiosa. Também acho que a gente vai entender um pouco mais sobre o Travis. Ele é uma pessoa muito fechada, ele não tem muitos amigos, e o Jacob é completamente diferente dele. Então, esse relacionamento tem duas pessoas bem diferentes, e eu acho isso bem interessante. Então, quando eu parei de fazer as minhas coisas e eu, enfim, poderia ir pro meu livro físico, eu não queria. Eu queria continuar ouvindo ele porque tava muito interessante. Já estou aqui pensando que logo quero voltar pra ele no meu cardio, como sempre. Tô curiosa sobre os próximos passos aí dessa história. E tô também cogitando comprar o livro físico. Quando eu gosto de um livro que eu estou lendo em e-book ou estou ouvindo, eu já quero comprar o físico, porque o físico, enfim, eu gosto de ter na estante quando eu curto muito livro. Mas esse foi o balanço de Rota de Impacto ontem, gente. Mas também li do meu livro físico, tá? Mesmo querendo ficar ali com o Jacob e Travis, eu fui ler o livro físico porque eu também tô bem envolvida com ele, e eu cheguei na página 70. Então ontem eu li 46 páginas desse livro aqui. Mantém o que eu falei dele, é um livro envolvente, é um livro legal, rapidinho, apesar de achar que ele também tem muitas camadas. É mais do que só um romance sobre clichê. A relação da Margot com a irmã dela é muito interessante, a relação do Forrest, que é o nosso protagonista masculino, com o pai também é muito interessante, e a própria relação dos dois, da Margot do Forrest, é bem legal, porque ela vai vendo que ele tem mais camada, ele vai vendo que ela, enfim, tá passando por uns momentos difíceis. Então eu tenho curtido bastante esse livro aqui. E o que eu queria dizer pra vocês é que eu estou no momento amando as coisas que eu estou lendo. Então eu estou muito feliz. Acho que acertei muito nessas duas leituras também. Foi um momento bem propício pra começar esses dois livros. E eu quero ver se eu leio mais no dia de hoje. Quarta-feira costuma ser um dia mais tranquilo por aqui, quarta-feira de noite. Mas vamos ver o quanto eu consigo ler, porque eu tô muito dividida, eu não quero parar nenhum dos livros que eu tô lendo, sabe? Eu queria conseguir ler os dois ao mesmo tempo. Então, era isso que eu queria atualizar vocês. Ah, eu anotei aqui, ó. Peraí.
estou com o meu caderninho que eu estou anotando, tá? Então, até agora o nosso balanço é: segunda-feira, 24 páginas do livro físico, 4% do audiolivro, que daria no e-book 21 páginas. Na terça-feira, 46 páginas do livro físico, 14% do audiolivro e 50 páginas do e-book, se a gente for contar. Então, ó, tô atualizando pra mim não me perder, gente, porque estou comprometida com o processo. Amanhã, esse neném completa 5 anos. Amanhã no Dia dos Namorados, no caso hoje é quinta e amanhã é dia 12 de junho. Esse neném completa 5 anos. Eu ainda não acredito que ela já vai fazer 5 anos. Como eu comentei com vocês, hoje é quinta, dia 11, e amanhã é dia dos namorados. E já é, sei lá, 8 horas, não, 7 e pouco, eu acho. Porque hoje, gente, eu me dei conta que eu ainda não tinha comprado o presente de dia dos namorados do meu excelentíssimo esposo. E daí eu terminei de trabalhar e fui fazer isso. Então, eu acabei de chegar em casa. Eu não sei porque eu apaguei da minha mente que eu precisava sair de casa em algum momento pra comprar o presente. Eu acho que eu sou muito acostumada a ficar em casa, assim, sabe? Sair sozinha é um evento pra mim. Então eu acabei apagando isso da minha cabeça. E lembrei hoje, na véspera, de sair pra comprar um presente pro meu excelentíssimo esposo. Aí eu fui numa loja, gente, e do lado dessa loja, tipo, bem do ladinho, fica uma das minhas cafeterias favoritas. E daí dei uma passada lá pra comer um bolinho, porque eu tô numa TPM braba, com muita cólica. E eu falei assim, eu mereço. Eu tô merecendo muita coisa, tô me permitindo muito, mas hoje eu quis. Então eu fui lá comer um bolinho e levei o meu Kindle pra ler um pouquinho. E eu li bem pouquinho mesmo, tá? Eu li enquanto eu comia uma fatiazinha de bolo, mas foi legal, eu quero tentar fazer isso mais vezes. Porém, vamos falar primeiro sobre ontem, quarta-feira, qual que foi o balanço de leituras. Eu tava toda empolgada com o audiolivro que eu estava ouvindo e tal, mas acabou que eu nem ouvi nada ontem. Eu só li o meu livro físico mesmo, e eu li 60 páginas ontem. Confesso pra vocês que depois que eu atualizei o vlog, eu entrei meio numa bad, assim. Eu acho que é um pouco de TPM, enfim, cólica e tal. E daí eu quis assistir mais coisas ontem do que só ler, sabe? Então eu fui assistir vídeos no YouTube de pessoas que eu gosto e tal. E acabei só lendo realmente o meu livro físico, mas eu li 60 páginas, eu tô na página 130. E hoje eu ainda não li, eu só li esse pouquinho enquanto eu tava lá na cafeteria. Eu acho que deu 3%. Enfim, não sei quantas páginas, eu não tô com o meu Kindle aqui. Mas foi bem pouquinho que eu li hoje e ontem foi 60 páginas. Vamos ver o quanto eu consigo ler hoje. Eu tô dividida entre fazer um cardio ouvindo o audiolivro ou só simplesmente sentar no meu sofá e ler. Não sei ainda, mas eu vou tentar gravar um pouquinho hoje da leitura e compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo. É isso, gente. Tô com a energia um pouco lá embaixo, mas eu saí feliz lá da cafeteria porque foi bem gostoso. A minha torta tava muito gostosa. Eu amo Nutella com coisas de leite ninho, sabe? Ai, nossa, tava muito boa. E foi gostoso tirar um tempinho pra ler, enfim, tava sozinha e tal. E foi bem bacana. Mas agora eu tô um pouco com a energia lá embaixo. Eu acho que essa TPM que eu estou sentindo. Mas vamos ver o que eu leio no dia de hoje. Minha aniversariante de amanhã está aqui. Olha como ela é simpática, olha como ela é sociável. Hein? Psiu. Você tá fazendo isso, mas quando eu cheguei em casa, você correu pra me receber. Foi. Querido. E amanhã é dia dos namorados e aniversário de Dona Margarete. Vamos ver se a gente vai ler amanhã, tá? O quanto que a gente vai conseguir. Bom dia, minhas amigas. É domingo, já tem algum tempo que a gente não conversa. 2 dias, na verdade, né? A última atualização foi na quinta, véspera do Dia dos Namorados. Então vamos à nossa recapitulação, vamos ao nosso saldo de leituras por enquanto. Quinta-feira, até pegar meu caderninho porque eu já me esqueci.
Eu realmente preciso ter as coisas anotadas, porque minha memória, ela não é muito boa. Quinta-feira, foram 14 páginas do livro físico e 46 páginas do e-book. Depois que eu conversei com vocês, eu fiz o meu cardio, li fazendo cardio e li mais um pouco do livro físico também, tá? Mas eu tava um pouco cansada, muito cansada. Chegamos na sexta-feira, dia dos namorados. Eu li 16 páginas do livro físico. Sexta foi um dia bem corrido, bem cheio de coisas, assim. Sexta-feira já é, assim, um pouco. Eu sinto que sexta-feira não é o meu dia de leituras, eu não consigo ler. E geralmente a gente assiste muitas coisas na sexta. Só que essa sexta era dia dos namorados e a gente optou por ir jantar fora de casa. Jantar num restaurante ali na Lagoa da Conceição, então não era tão perto aqui de casa. A gente saiu numa hora que tinha muito trânsito. Então eu comecei a trabalhar mais cedo pra sair mais cedo, a gente ainda pegou trânsito, enfim. Mas foi bem legal o jantar, então esse não é o problema. Mas a questão é que eu fiquei um pouco sem tempo e eu li só 16 páginas do livro físico. Eu li, inclusive, quando a gente voltou do jantar, eu tava muito cansada, muito cansada, assim, com muito sono. Então eu não consegui ler tanto. E como era dia dos namorados, eu queria ficar com o meu marido. E ler é uma atividade muito individual, né? Então, eu não consegui ler muito. E esse foi meu saldo. E daí a gente chegou no sábado, ontem, dia 13, que foi o dia do Jogo do Brasil. Como vocês podem ver, a gente tá em clima de Copa. Aqui em casa, a gente vive as experiências realmente. A gente gosta de ter essa imersão. Então, a casa tá toda decorada. Vocês estão vendo só aqui, mas tem aqui na frente da TV, tem aqui no teto também. A gente recebeu os nossos amigos pra assistir o jogo aqui em casa ontem. E ficamos muito em função disso também. De decorar a casa, de arrumar a casa, limpar a casa, deixar tudo ok. E a gente também ontem queria achar uma roupinha do Brasil pra Margot. Gente, eu deixei pra última hora, eu confesso. Era algo que já tava há muito tempo pra ver isso. E eu tinha dado uma olhada em um lugar que tinha roupinha. Isso foi, tipo, no começo de maio, eu acho. Não, mês de maio não. Não foi no começo de maio. Mas já tem um tempo que eu vi no lugar. Aí eu pensei assim, não, eu vou deixar. Aí ontem eu fui lá no lugar, não tinha acabado. Aí a gente teve que ir em outros lugares atrás da roupinha, enfim. Eu sei que o dia inteiro foi ocupado por isso. Quando a gente viu, já tava na hora do Jogo do Brasil. Eu pensei até que, tipo assim, eu vou ajeitar as coisas, ajeitar a casa e antes dos nossos amigos chegarem eu vou ler. Nem deu tempo pra isso e eu acabei não conseguindo ler ontem, foram 0 páginas. Mas eu até pensei, gente, sinceridade, estou muito sincera. Eu pensei em cancelar esse vídeo, porque vocês estão vendo que o meu saldo de páginas, ele está baixíssimo. Mas eu acho que a minha intenção é mostrar um pouco de como eu consigo encaixar e conciliar a leitura na minha rotina, né? Então, eu acho que tá tudo bem o meu saldo ser baixo, porque essa é a minha rotina e é isso que eu consigo encaixar dentro dela, sabe? Apesar de não ser tanto, é o que eu consigo. Tipo, eu tava pensando nisso hoje de manhã assim, falei, cara, como o meu saldo de leituras está baixo. Mas é assim que a gente vai levando a vida pra conciliar todos os pratinhos, sabe? Pra ter um momento com o meu marido, pra ter um momento com os nossos amigos, eu vou acabar abrindo mão da leitura e é isso, sabe? E o meu ritmo, ele não é tão alto. E tendo em vista tudo que eu tenho pra fazer no meu dia, é isso que eu consigo. Então, eu vou manter esse vídeo, porque essa é a minha realidade, talvez seja a sua realidade por aí. Se você, enfim, é CLT, se você tem diversas coisas na sua rotina, você pode se identificar. Eu me identifico quando eu vejo esses vídeos e eu acho muito legal, tá? E eu acho que é um pouco pra tirar... porque eu já recebi comentários das pessoas assim, nossa, você lê muito. E não necessariamente, gente, tá? Essa foi a minha semana. Acho que é importante a gente tentar manter o equilíbrio, assim, sabe? Por exemplo, ter um momento com meu marido me faz muito bem. Ter um momento que seja a gente assistindo alguma coisa, ou a gente saindo, me faz muito bem. Então, eu preciso disso também, além da leitura, pra manter minha sanidade. Pra manter as coisas ok, sabe? Ter um momento com a minha cachorra, ter um momento com os nossos amigos ontem assistindo o jogo, que foi muito legal. Então, é sobre isso também, né? Ler é algo que me deixa feliz, mas não é só isso que me deixa feliz. Teve uma época que era só isso que, né, me completava. Hoje em dia não é mais. Então, acaba que o ritmo de leitura, ele é diferente. Mas, eu também... tô pensando em ter um papo sobre produtividade, sabe? Eu tenho sentido que eu não estou tão produtiva nas minhas coisas e eu estou tentando mudar isso, assim. As manhãs são muito complicadas pra mim, eu não sou uma pessoa matinal, então eu sempre enrolo de manhã, é um trabalho pra me sair da cama. E eu sinto que eu queria fazer mais coisas antes de começar o meu trabalho. Eu queria acordar mais cedo pra ler antes de
começar a trabalhar. Eu sinto que ler de manhã é muito bom, gosto, mas eu tenho essa dificuldade, então eu tô tentando mudar isso também. Por exemplo, hoje é domingo, eu já acordei, já vim aqui, já puxei o café, aí meu marido já veio, a gente já tomou café, eu já tirei o meu pijama. Eu sei que tem domingos que a gente só quer ficar assim, e vai ter domingos que eu só vou querer ficar assim, mas não é o dia de hoje, porque eu tenho algumas coisas pra fazer que são coisas que estão me incomodando de estarem pendentes. Sabe? Por exemplo, agora eu vou terminar de editar um vídeo. Eu tô tentando ser mais produtiva, assim. Eu tô tentando sair um pouco do celular. Tem a questão das redes sociais, mas eu tô tentando... Eu falei várias vezes tô tentando, né? Mas que eu realmente estou... Vamos ver como é que vai ser. Pra hoje, eu quero terminar de editar esse vídeo que eu comentei com vocês que eu estou editando, porque o Paulo, meu marido, já começou a editar e eu vou terminar ele. E eu quero ler, tá? Deixa eu pegar meu livro físico pra mostrar pra vocês. Ele está aqui, gente, e eu tô na metade. Seria ousadia minha tentar ler a metade dele hoje? Seria muito ousadia tentar ler a metade. Mas a gente tem aí umas 150 páginas. Quero ler o máximo que eu conseguir. Agora, gente, é meio-dia, tá? A gente acordou um pouco tarde, porque a gente foi dormir tarde. Mas eu vou terminar de editar esse vídeo. Tô pensando se eu vou liberar ele hoje ou quando que eu vou liberar. E vou passar o resto do meu dia lendo. Vou focar no livro físico, não vou ler o e-book ou ouvir o audiobook, pra focar mesmo no físico, que eu quero adiantar ele e vamos ver o quanto que eu consigo ler nesse domingão, tá? Vou atualizando vocês. Teoricamente, esse é o nosso último dia de desafio, porque eu queria que vocês me acompanhassem com uma semana mesmo. Então, vamos ver o quanto que eu consigo ler nesse dia. Oi, gente! É segunda, dia 15 de junho, e tá fazendo muito frio na minha cidade, mas tipo, muito frio. Eu estou toda encasacada e talvez saia no fundo do vídeo o barulho da jaqueta, porque ela é meia escandalosinha. Mas é porque tá muito, muito frio, gente. Juro pra vocês, tá absurdamente frio. Mas vamos falar de leituras. E ontem eu lancei um desafio pra mim mesma. Se eu conseguiria ler metade do livro, que era o que tava faltando, no dia de ontem. E daí eu vou perguntar sinceramente pra você, me responde sincero aqui nos comentários. Você acreditou no meu potencial? Você acreditou que eu conseguiria? Porque eu não acreditei que eu ia conseguir. Mas eu consegui, gente. Eu terminei esse livro aqui ontem e eu li 151 páginas ontem no domingo. Fiquei bem contente com o meu desempenho. Fiquei bem feliz de ter finalizado a leitura e de ter conseguido ler bastante ontem, sabe? Então, foi muito positivo. Fiquei assistindo os jogos da Copa e lendo. Claro que eu passei boa parte do dia lendo, então eu tive bastante tempo, né? Porque domingo é um dia mais tranquilo, digamos assim. Então, eu tive mais tempo pra ler e eu consegui aí finalizar essa leitura e consegui ler uma boa quantidade de páginas, pelo menos pro meu ritmo de leitura. É uma quantidade bem boa, bem grande. Antes de entrar na parte das páginas e da quantidade que eu li nessa semana, eu queria só fechar falando desse livro aqui, porque ele foi uma surpresa muito boa, gente. E a minha nota final pra ele foi 4 estrelas, 4 estrelas e meia, ainda tô pensando, porque foi uma experiência legal de ler. É um livro sobre romance, é um livro sobre leitores de romance, sobre clichês de romance, né? Então, eu curti muito, achei ele bem envolvente, tem partes sensuais, tem cenas hot, então eu achei que ele é um livro que equilibra muito bem, assim. Tem coisas mais profundas, aqui a gente tem dois protagonistas que ambos cuidam de pessoas importantes. O nosso mocinho cuida do pai dele, a nossa mocinha, ela cuida muito da irmã. Então é um livro que fala muito sobre isso, sobre você se doar por quem você ama. Então a mensagem dele é muito bonita. E tudo isso com um romance que se passa no Alasca, tem algumas aventuras, tem todos os clichês possíveis, porque é um livro sobre isso. E eu achei, assim, que foi uma experiência muito boa e fiquei bem feliz de ter feito essa leitura. Não amei, porque eu acho que as coisas acontecem também um pouco rápido, assim. Eu, particularmente, gosto quando a relação... eu não gosto de slow burn, gente. Não é isso, não é esse o ponto. Mas eu gosto quando o sentimento, ele é construído. E eu achei que aqui os personagens, eles se amam muito rápido. E eu queria ver um pouco mais dessa construção. Porém, eu curti. Acho que é uma leitura super válida. Se você gosta de romance, você vai curtir. Tem outro livro que eu li em abril, que eu acho que é O Nosso Final Feliz, que também é um livro sobre livros de romance, sobre leitores, que me lembrou
Quando eu li esse daqui, eu lembrei daquele, mas eu acho que eu gostei mais desse daqui. Acho que ele me envolveu mais, fiquei mais presa na história. Foi uma boa leitura, então já fiquei feliz de ter lido esse livro aqui nesse vlog, porque já consigo fazer essa indicação pra vocês também. Agora vamos pro objetivo principal desse vídeo, que é ver o quanto que eu consigo ler por dia e quanto que eu consigo ler em uma semana. E eu tenho anotadinho aqui, ó, todos os dias da semana a gente vai passar por todos eles. Segunda-feira eu li 24 páginas de um livro físico e 21 páginas de um e-book, que daria 4% de um audiolivro. Porque o e-book e o audiolivro eu estou meio que acompanhando, né? Terça-feira, 46 páginas do livro físico e eu cheguei em 14% do audiolivro, que seriam 50 páginas do e-book. Na quarta-feira, só foi o livro físico e foram 60 páginas. Na quinta-feira, foram 14 páginas do livro físico e do e-book, porque eu não ouvi, eu só li no e-book, foram 46 páginas. Sexta-feira, a gente só teve o livro físico e foram 16 páginas. No sábado, eu não li. No domingo, a gente teve 151 páginas do livro físico e o e-book e o audiolivro eu não toquei. O total de páginas lidas do livro físico foi 311 páginas. Agora, de Rota de Impacto, que é um livro que eu estou acompanhando pelo e-book e ouvindo também, eu cheguei em 30% do livro e, levando em consideração o e-book, foram 117 páginas lidas. O meu resultado final de conclusão foi um livro físico e 30% de um e-book ou audiolivro. Somando no total, tanto o livro físico quanto o e-book, eu li 428 páginas. Eu queria fazer uma média para ver quantas páginas eu li por dia em média, porém tem um dia que é o sábado que eu não li. E eu não quis incluir o sábado junto, então eu vou fazer a minha média por 6 dias lidos e não por 7. Vou tirar o sábado porque eu não li nele. Então a média que eu vou falar para vocês agora é levando em consideração apenas os dias que eu li. Então 428 dividido por 6, a minha média de páginas lidas por dia é de 71 páginas. Uma média bem boa, tá? Achei que era um pouco mais baixo. Bom, gente, esses são os meus números de leituras dessa semana. Tem livro que vai um pouco mais rápido, tem livro que vai um pouco mais devagar, então depende muito também disso e da semana. Essa semana, a última, ela foi tranquila, mas ainda tinha muitas coisas para fazer. Teve o Jogo do Brasil, teve o Dia dos Namorados, então tem dias que eu não consigo priorizar a leitura e mesmo assim eu consegui finalizar um livro nessa semana e chegar em 30% de outro, que eu acho que é algo bem legal, tendo em vista o tanto de coisa que eu fiz aí nos últimos dias. O meu intuito com esse vídeo, gente, também não é criar nenhum tipo de comparação, eu acho que cada um tem a sua realidade, a sua rotina, as suas prioridades. Isso foi o que eu consegui encaixar na minha rotina, na minha semana. Eu sou uma pessoa que me compara muito, então muitas vezes eu tenho que colocar o pezinho no chão e me lembrar que a rotina do outro é muito diferente da minha. Eu não consigo ler tanto quanto alguns produtores de conteúdo que eu acompanho, então às vezes gera sim esse tipo de comparação, mas hoje em dia eu acho que eu já estou muito mais resolvida e eu já entendi que eu não vou ler 10, 15 livros num mês. Essa não é a minha realidade, então a minha média é sempre de 4, no máximo 5 livros por mês, e é isso que eu consigo. Porque, como eu falei no último take, hoje em dia a minha vida ela não gira só em torno da leitura. Então eu preciso priorizar as outras coisas que me fazem feliz, sabe? Então estar com a minha cachorra, estar com meu marido, ver os nossos amigos, sair, fazer outras coisas. Então acho que isso é um pouco de segurar os pratinhos, sabe? Então essa foi a minha semana de leituras. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que você tenha me acompanhado até aqui. Se você quiser acompanhar minhas leituras em tempo real, eu te espero lá no meu Instagram, pra gente ser amigos por lá também, pra gente conversar sobre livros. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço.